Fala pessoal, bora comentar hoje sobre várias dúvidas que vocês me enviaram. BBSE não tem mais para onde crescer, será que esse ponto é verdade? Unipar afundando na cotação e notícias positivas, por exemplo, para a Jales, São Martinho e a Raizen, além de outras dúvidas que vocês me perguntaram. Então a primeira, porque tem pessoas que falam que a BBSE não tem para onde crescer, e a minha resposta é que eu acho que o pessoal não acompanha a empresa e também o setor, porque o segmento de seguros no Brasil ainda é baixo penetrado e ele cresce em uma taxa de 10% ao ano. Fora isso, a BBSE ganhou participação de mercado e tem crescido acima do que 10% ao ano. Então essa foto mostra o mercado de seguros, tanto em mercados desenvolvidos, mercados emergentes e também a relação de prêmio de seguros em relação ao PIB do país. Então no Brasil, temos uma relação de 4% do PIB em prêmios de seguros. E perceba que na parte de prêmios de seguro de vida, que a empresa é líder de mercado, esse segmento só representa 0,5% do PIB do Brasil. Enquanto em outros países, os prêmios de seguro de vida representam um percentual maior do PIB de cada país. Então só nesse segmento, se crescermos para 1%, 2%, 3% do PIB, teríamos um grande crescimento em seguro de vida. Outro ponto, a parte de seguros no Brasil cresceu em uma taxa de 9% ao ano de 2019 até 2023, e se não me falha a memória, a BBSE cresceu em uma taxa de 12 a 13% ao ano durante esse período. Então a empresa tem ganhado participação no mercado e tem crescido acima do que o mercado. Outro ponto que vocês podem refletir sobre isso em ações que estão recomprando as suas ações é que existe certo yield que está camuflado, porque o dividendo atual da BBSE é de 8,36%, porém, em recompras de ações, a empresa já recomprou o equivalente a 2,6% de yield, então se juntar tudo, temos cerca de 11% de yield olhando para o passado. Então, na prática, seria um dos maiores yields da bolsa e aparentemente ninguém comenta sobre esse ponto na empresa. Outro ponto, a empresa possui uma proposta em aberto de 2,7 bi, o que nos dá 1,39 por ação e uns 4% de yield na cotação atual. E a Datacom será divulgada no dia 5 de agosto, mas olha aqui para o histórico que a Datacom aconteceu no dia 16 de agosto de 23, 17 de agosto de 22 e o pagamento costuma acontecer no final de agosto de cada ano. Então, em breve, iremos saber a Datacom e a data de pagamento. Mas o provento da empresa é bem previsível e temos noção que a Datacom acontece na metade do mês e o pagamento no final de agosto. Já outra pergunta, por que eu não invisto mais na S Brasil, sendo que eu falava tão bem dela? E a resposta, eu mudei de opinião e esse ponto faz parte do jogo. Não tem que ter paixão por certa empresa, até porque as perspectivas podem mudar. A empresa investiu muito, dívida cresceu, reduziram o pagamento de proventos. Eu achava a empresa muito cara em relação aos seus pares, mesmo se o resultado crescesse absurdamente. Então tudo depende do preço, do resultado, dividendo, perspectiva, endividamento, e esse ponto pode acontecer com qualquer empresa da minha carteira. E o meu objetivo era receber proventos com a empresa, e esse cenário não aconteceu, então infelizmente não tenho o que fazer. E lá na época, eu acabei vendendo e migrando para a Copasa, quando a Copasa estava cotada aos R$15. E desde então, a Copasa pagou mais de 20% de yield em função do preço que eu paguei, fora essa apreciação dos 15 para os R$21. Já outra pergunta, o que fazer quando atingir a meta de ações em determinada empresa? E tem essa frase clássica da Dilma, que não vamos colocar a meta, vamos deixar a meta aberta e quando atingimos a meta, nós dobramos a meta. Então esse ponto acaba sendo bem frequente, que alcançamos, sei lá, 1.000 ações de certa empresa, 5.000, e ficamos perguntando, e agora o que fazer? Então se a empresa é boa, é promissora, continua barata, abaixo do preço teto que você estabeleceu, você pode muito bem permanecer firme e tentar aumentar essa meta em quantidade de ações. E muito cuidado para não tentar ficar atirando para vários lados, porque se você já possui uma carteira com boas empresas que estão cotadas abaixo do preço teto e tem boas perspectivas, muito cuidado para não ficar colocando outras empresas e tentem focar no que você acredita. Já outra pergunta, Unipar não possui dívidas, então ela não irá quebrar por causa disso. Mas por que ela performa tão mal? E ele está comentando isso porque a empresa caiu uns 50% na cotação.
E nessa foto temos o preço do PVC e da soda, que são produtos relevantes que a empresa vende, e perceba que a própria empresa cita a evolução dos preços internacionais, que caíram 62%, e outro também que teve um tombo de 50% de 2022 até o momento. Então, como a Unipar é um ativo cíclico e o preço do produto que a empresa vende despencou, isso acaba afetando diretamente a sua receita. Então, se a receita cai e os custos permanecem elevados, isso acaba comprimindo as margens da empresa e a lucratividade acaba despencando. Então, esse fato é perfeitamente normal em ativos cíclicos que, de tempos em tempos, o preço do produto que a empresa vende despenca e o resultado acaba despencando. Outro ponto, ele destacou que a Unipar não possui dívida, e esse ponto não é verdade. A empresa sim possui dívida, 2,6 bilhões de dívida bruta, porém a Unipar possui uma situação financeira muito confortável, porque dos 2,6 bi de dívida, 2,2 bi a empresa possui em caixa. Então a dívida líquida é a dívida bruta menos o que a empresa possui em caixa. Então isso nos dá uma dívida líquida de 370 milhões, o que é uma relação muito confortável, porque só o que a empresa possui em caixa seria suficiente para quase pagar toda a dívida que ela possui. Outro ponto, lá para 2021, naquele pico das commodities, a empresa atingiu 2 bi de lucro e desde então, ano após ano, o resultado tem caído. Então, desde esse período até o momento, o lucro caiu 70% e a cotação caiu 51% desde o pico em 2022. Então não tem milagre, e cuidado com esse negócio de ação da moda, Unipar e etc, que subiu muito. Se o preço do produto que a empresa vende despenca, muito provavelmente isso vai bater no resultado e o mercado tende a bater na cotação. Então para com esse negócio de paixão pela empresa, pode ser boa e etc, mas esse ponto é perfeitamente normal em ativos cíclicos da nossa carteira. Já outra pergunta, você tem algum curso para ajudar a investir? Queria começar, mas tenho medo e não entendo nada. E muitas pessoas me perguntam sobre isso, e até hoje, com uns 3 anos de canal, eu não possuo curso, mas tem a área de membros aqui no YouTube, que tem quase 400 vídeos, vários vídeos são muito educativos, tem vídeos teóricos, vídeos práticos, vídeos atualizados, notícias importantes e etc. Fora meus aportes, planilhas com preço-teto, Telegram para membros e muito mais. Então, fica o convite, se você possui interesse, testa pelo menos um mês e se você não gostar, você cancela um clique. Então é só clicar em Seja Membro ou no link na descrição do vídeo. Já outra pergunta, qual a diferença da Raizen para a Jalles? E o principal é o tamanho e alguns segmentos de atuação, porque a Jalles é uma microcap que tem cerca de 2 bilhões de valor de mercado, e a Raizen tem mais de 10 vezes o tamanho da Jalles. Fora que o foco da Jalles é açúcar e etanol, e a Raizen também atua nesse segmento, porém, eles também possuem outros segmentos de atuação em distribuição de combustíveis, postos de gasolina, lojas de conveniência e etc. Então a Raizen é um mundo e é uma empresa bem maior. Outro ponto, comentando aqui brevemente sobre a Jalles e também um pouco do que poderá impactar esse setor. Recentemente a Jalles divulgou esse fato relevante que a empresa concluiu a construção de uma fábrica de açúcar que irá agregar na sua capacidade de produção de açúcar, e eles citam que poderão crescer a sua produção em quase 50% para a safra 24-25, que vai de abril de 24 até março de 25. Porém, na parte de etanol, eles esperam cair a sua produção em 13%. Então a empresa irá focar mais na parte de açúcar, porque a empresa travou os seus preços em 30% na parte de açúcar para esta safra versus a safra passada, e a parte de etanol tinha despencado o preço e não estava tão rentável para esse setor. Então a São Martinho reportou literalmente margem zero no segmento de etanol, a margem da Raizen no segmento de etanol também despencou, e a Jalles também apresentou uma margem muito baixa no segmento de etanol. Então, para esta próxima safra, a empresa dará mais preferência para a parte de açúcar, porque o preço fixado será 30% superior, fora que a empresa poderá crescer ainda mais a sua receita por causa de um aumento na produção em quase 50%. Então, tanto teria o crescimento no volume de vendas e também no preço do produto vendido. Outro ponto, desde janeiro até o momento, praticamente mês após mês, o preço do etanol tem subido
e saltamos de 2,20 o litro para 3,25. Então esse ponto poderá acabar refletindo nos próximos resultados dessas empresas, porque os resultados passados foram bem fracos por causa desse preço do etanol muito baixo. E agora, com a melhora do preço e também esse preço fixado do açúcar mais elevado, isso poderá dar certo alívio aos resultados das empresas desse setor. Então, de 2 anos para cá, praticamente não tem acontecido uma geração de valor. Raízen caiu 14% em 2 anos, São Martinho no 0 a 0 e a Jalles subiu 13%. Então o setor não tem performado bem de 2 anos para cá, e principalmente de 2023 até o momento, que tivemos uma grande queda por causa dessa piora no preço do etanol. Então esse gráfico mostra muito bem isso. Tivemos aquele pico de 3,40 o litro, e desde então o preço caiu praticamente mês após mês, o que acarretou na piora do resultado do segmento de etanol dessas empresas. Outro detalhe, não é um setor para quem busca geração de renda passiva, só a Raízen que paga proventos trimestrais, e mesmo assim o provento da Raízen é bem baixo, de 4 a 6% de yield, em função da cotação atual. E por fim, uma mensagem aqui fantástica de agradecimento, e eu fico muito feliz com isso. Ele citou que a minha renda passiva já é maior do que o salário do chefe dele, e ele agradece pelos ensinamentos. E eu fico feliz demais com isso. Praticamente diariamente ou semanalmente, alguém manda certa mensagem que alcançou certo patamar de patrimônio, certo patamar de renda passiva, e é impressionante produzir conteúdo para a internet porque conseguimos impactar muitas pessoas que eu nunca vi na vida. E as pessoas têm certo carinho e sempre agradecem por causa dos ensinamentos. É evidente que eu posso falar alguma bobagem, posso ter errado em certa tese, mas você pode ter pego algo que eu falei que pode ter sido positivo e ajudou na sua trajetória como investidor. E aqui eu não quero ser o dono da verdade, mas se você pegar algum ponto que ajude você, eu já estarei bem feliz com esse ponto. Então, pessoal, comenta aqui abaixo alguma dúvida ou sugestão de vídeo, e também deixe o gostei no vídeo, se inscreva no canal, comenta alguma dúvida ou sugestão de vídeo, e até o próximo vídeo e forte abraço.